Gente querida do Terror Narnia, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Senhor Romário, tudo bem? O meu nome aqui será Paulo. Vou respeitar a principal exigência do canal, que é usar nomes fictícios e evitar dar dicas para futuras identificações, tanto de pessoas, lugares e assim por diante. Paulo. Eu sou o Paulo. E quem é Paulo? Paulo é um apaixonado por motos. Paulo é aquele homem que gosta de aproveitar todo o seu momento livre para, em cima da sua trail, encarar as mais desafiantes trilhas que possa encontrar. Paulo se sente bem ao terminar o dia, com o corpo todo doído, depois de encarar desafios, estar no meio do nada, montar uma barraca, desfrutar da natureza e da potência de motores. Paulo seria um ermitão, mas a vida lhe apresentou Ana Carolina, uma menina linda, um ser humano espetacular, uma mulher maravilhosa que tinha os mesmos gostos. De cara deu para ver. Paulo e Ana Carolina nasceram um para o outro. Tive na minha vida várias motos, todas trails, todas para encarar trilhas e aventuras. Nunca fiz questão, e também não tinha condição, de ter moto zero, porque também não justifica. Sou um homem que preciso trabalhar para me manter. Então o tempo livre para fazer o que eu realmente gosto é escasso na minha rotina. Finais de semana, alguns feriadões e, lógico, as minhas folgas. Eu não comprava assim, ou não tinha motos muito velhas, mas sempre motos assim com 5, 6, 7 anos. Porque, graças a Deus, por gostar tanto, não vou dizer que seja um mecânico, mas sei o suficiente para não ficar na rua por motivos banais. Então, quando eu conheci Ana Carolina, eu tinha uma Honda XRE 300. Paulo, o homem da Honda NX 350. Inicialmente parceiro de aventura, posteriormente um grande amigo, um verdadeiro irmão. A gente estava sempre reunidos em festas, a gente comungava de mesmos gostos, lógico, não só na área esportiva, não só nas motos. E formávamos um trio, sempre juntos. Onde vamos encarar a poeira no próximo feriado? Como vamos fazer? Vamos nos organizar? Enfim. O único problema de Marco é que a sua namorada, na época, era mais assim, salão de beleza. Então, no máximo, andar de moto no asfalto num dia ensolarado. Chuva, barro, trilha, barraca, pernilongo, calor, mas nem pensar. E é claro, os opostos se atraem, mas naquele curto espaço de tempo que a paixão está no alto. Depois descobre que não tem nada a ver um com o outro e deixa para lá. E esse deixa para lá acabou sendo assim o ponto que faltava, a cereja do bolo. Marcão conheceu Mariana, outra maluca das duas rodas na sua Teneré Yamaha 250, que chegou chegando e chegou para ficar. Enfim, estava formado o quarteto inseparável. Marcão e Mariana, Paulo e Ana Carolina. Durante algum tempo, nos limitávamos ao que eu já comentei aqui, feriadão. Em 3, 4 dias, a gente ia para o meio do nada. Mas daí,
surgiu o primeiro período de férias. E aí nós nos reunimos. Primeiro, vamos tentar ajustar as férias, que não seria algo muito difícil de conseguir, eu explico. Todo mundo nas férias, vamos dizer, férias de verão, quer o quê? Ora, quer janeiro, fevereiro, no hemisfério sul, né? Quer o Réveillon, quer o Carnaval. Então a briga está ali. Ninguém quer tirar férias em março. Que está todo mundo voltando às escolas, o país volta a andar. Então chegamos a um comum acordo. Os 4 pediriam férias em março. Seriam atendidos, fora isso, glorificados pelos colegas de trabalho que viam, sabe, um concorrente a menos pelo filé tão desejado. Então não foi difícil mesmo. E em março de 2018, estávamos nós lá, de férias, confirmado. Agora seria o escolher qual a trilha a encarar. Éramos todos de Santa Catarina, morávamos na mesma cidade. Destinos é o que não faltava, tanto ali do lado catarinense, quanto no lado paranaense, de repente até no lado argentino. Então cada um tinha assim a sua ideia. Tinha que ser uma trilha realmente desafiadora, que ocupasse os 30 dias. Nós teríamos 30 dias. Foi quando Mariana chegou com uma ideia que a princípio pareceu absurda. Ela queria a Estrada Real. A princípio eu confesso particularmente, nunca tinha ouvido falar. E ela mostrou um profundo conhecimento do local. Bom, o primeiro ponto que achamos estranho, tal da Estrada Real ficava em Minas Gerais, entre Ouro Preto e Paraty, já no estado do Rio de Janeiro, cruzando o estado de São Paulo. Eram 700 e poucos quilômetros, poxa. Até que a distância era muito boa. E tinha essa questão de subir serra. Bom, a trilha deveria ser incrível, mas não justificava uma viagem até Minas Gerais. A gente não conseguia entender o porquê desse interesse, que ia além do normal. Não era apenas um interesse, era tipo assim um objetivo de vida da menina Mariana. Ana Carolina e eu gostávamos muito dela. Marco, então, nem se fala. A gente estava até meio assim, cheio de dedos, de como fazer para negar, para não aceitar. Porque, poxa, não justificava, era muita despesa, era muita distância. Aí fizemos uma reunião. Antes de falarmos, nós achamos melhor deixar Mariana explicar o porquê da escolha. Cara, pensa numa surpresa. Pensa numa narrativa que é impossível dizer não. Muito pelo contrário, tem que levantar e aplaudir. Foi de emocionar o conhecimento dela. Mas não só da trilha, mas da região como um todo. Ela começou devagarinho e de uma maneira até inesperada. Vocês sabem por que o meu nome, Mariana? Aí, claro que ninguém podia adivinhar. Ela disse, porque o meu querido pai nasceu em Mariana, Minas Gerais. Era mineiro da gema. O meu paizinho, que eu perdi quando tinha 11 anos. Aí, sabe, ela se encheu assim de lágrima, aquela coisa. Imagina uma menina de 11 anos perder o seu pai herói. E ela contou do amor e do orgulho que o seu pai tinha da Estrada Real. Então, ela, a princípio, ela não entrou no quesito
trilha, que era o que nos interessava, de grau de dificuldade, pontos de apoio, sabe? A natureza como um todo. Algo que realmente justificasse a viagem. Então ela foi assim, didática. Ela nos deu um show. Ela começou com história. Olha, foi lá para o tempo das capitanias. Eu nem lembrava mais disso, que Portugal e Espanha, lutando pelo domínio do mundo, né? Estavam repartindo o mundo, principalmente o Novo Mundo. Aí criaram um tal de Tratado de Tordesilhas, que no Brasil ia lá, da Ilha do Marajó até Laguna, Santa Catarina. Laguna a gente conhecia. Mas da linha para o litoral, as terras seriam portuguesas. Da linha para o continente seriam espanholas. Estava na cara que o português não sabia o tamanho do território que haviam chegado. Que as terras espanholas foram, bem dizer, do leste do Brasil até os Andes. Então os portugueses tomaram um furunfó nessa. Mas não aceitaram assim, quer dizer, politicamente aceitaram, mas começaram a fazer investidas no território espanhol. E também, depois que receberam as suas terras, começaram a tentar apovoar o que tinham direito. Primeiro, para garantir que os espanhóis não invadiriam mais ainda. E segundo, para explorar as riquezas que sabiam não serem poucas. Então, numa região onde hoje é o estado de São Paulo, começaram a surgir as bandeiras dos taubatianos. Ela explicou rapidinho que saíam de uma região que hoje é Taubaté, na cidade de São Paulo. Aí, saindo de Taubaté, eles subiam a Mantiqueira até um local conhecido como Vila Rica, que estava, assim, enriquecendo todo mundo devido à quantidade de ouro. Então essas bandeiras foram subindo a Serra da Mantiqueira e rasgando caminhos. E esse rasgar de caminhos fez surgir parte da Estrada Real. A outra parte é que Taubaté não está no litoral, mas eles precisavam escoar esse ouro, mandar essa mercadoria para fora do Brasil. Então eles criaram uma extensão rumo ao litoral, até que unisse a região ali de Taubaté, a região dos taubatianos, com a cidade de Paraty. A cidade de Paraty, que virou um grande entreposto, digamos assim, de exportação. Esse contrabando, o nosso ouro indo para a Europa, mas tudo bem. Então, na época, Rio de Janeiro mal existia, Paraty já tinha 30 mil habitantes, era uma cidade gigantesca. Mas outros caminhos começaram a surgir com a chegada da família real no Brasil. Rio de Janeiro cresceu. Aí essas bandeiras levavam tudo para o Rio de Janeiro. Paraty ficou esquecida. Ficou tão esquecida lá no litoral que, poxa, a cidade perdeu, parou no tempo, mas a história do Brasil ganhou. Quem não conhece Paraty, que vá conhecer, é lindo demais. É um museu a céu aberto. Com as casas na época do Brasil colônia, sabe? As ruas são aquelas ruas de calçamento pé de moleque. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é arte pura, sem contar das belezas do litoral. Então, surgiu a Estrada Real, que era movimentadíssima com as bandeiras, e era essa trilha que Mariana queria fazer, que começaria em Paraty, subiria a serra, até chegar na cidade de Cunha, depois Guaratinguetá, do lado de Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, claro, quem não conhece a igreja de Nossa Aparecida, pelo menos ouviu falar. E ela ainda colocava, sabe, essa pitada de curiosidade na gente que, segundo a história, ou a lenda, o Rio Paraíba é o que banha a região ali. E os moradores, na época, viviam da pesca. Mas o peixe sumiu. E sem peixe, a fome chegou. E Minas não dava só ouro, não. Diz que Minas também, até hoje, sempre foi muito rica em arte sacra. Bom, basta falar Aleijadinho, um expoente.
E esses trabalhos vinham também lá da região da Vila Rica e fazia boa parte do caminho pelo Rio Paraíba até chegar nos pontos de venda. E diz que, numa dessas viagens, uma imagem de Nossa Senhora caiu no fundo do rio e ficou esquecida. E naquela época de seca, de peixes, pescadores desesperados jogaram a rede, veio só o corpo da imagem. E uma imagem escurecida devido ao tempo no fundo do rio. Aí outra rede veio a cabeça, veio separado. Era uma imagem de uma santa negra. Eles pegaram aquela imagem com toda a fé e criaram uma pequena ermida, uma capelinha. E as pessoas, os pescadores, se reuniam ali. Eles tinham fé naquela imagem, que era um aviso de Deus. Ah, coisa de antigamente, pode até ser, mas dizem que o peixe voltou. E a devoção à imagem só fez crescer. E lógico, na época, como sempre, já existiam os coronéis. Muitos deles ligados às plantações de café, os famosos barões de café. E eles tinham medo que essas reuniões dos pescadores criassem comunidades organizadas que começassem a ir de encontro aos interesses dos barões. Então diz que tem uma passagem, olha, que um desses grandes fazendeiros mandou o seu capanga entrar na capelinha e destruir a imagem. Então diz a lenda que quando ele entrou a cavalo, o chão era compacto, diz que virou um lodo e afundava as patas do cavalo que não conseguia chegar. Nós ouvimos aquilo, tudo bem, crença popular, pode ser, mas a gente gostava assim do brilho nos olhos de Mariana. Ela contava aquilo com conhecimento de causa. Claro que a devoção à santa se tornou tão grande que hoje Nossa Senhora de Aparecida é a padroeira do Brasil e a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, segundo Mariana dizia, é a segunda maior no mundo, a segunda maior basílica católica do mundo, indo só depois da de São Pedro no Vaticano. Então, claro, eu nunca fui assim religioso, na Carolina também não, Marco muito menos, mas já dava curiosidade de conhecer tudo aquilo, porque todo aquele que gosta muito de trilha tem essa curiosidade também pela história local, gastronomia local. E Mariana continuava. Ela contava até que essa tal de Vila Rica, que a gente já tinha ouvido falar, eu pelo menos já tinha ouvido falar de Mariana, já tinha ouvido falar de Paraty, de Nossa Senhora de Aparecida, mas Vila Rica nunca. Ela disse que muitos bandeirantes que iam para lá ficavam surpresos de não encontrar o ouro. E mais uma vez, para não perder o costume, estou eu aqui tomando o seu tempo para fazer um pedido por ser algo muito importante para nós. Se você se considera um Nádina, se você assistiu o vídeo até aqui, se você gosta dos nossos relatos, se identifica com o canal e ainda não está inscrito, inscreva-se. Ajude-nos a continuar. Deixe o seu like, clique o sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós e principalmente comente. Registre a sua presença inscrevendo-se, deixando o like, comentando. No comentário nem que seja para dar um oi. Se bem que a preferência é que você realmente participe com sugestões, com críticas, que faça a presença. Compartilhe, convide amigos, nos ajude. Porque o canal é novo, mas já está chegando numa idade para definir. Ou Ford, ou sai de Cinca. Não adianta teimar, chover no molhado. Então 2025 será nosso último ano de tentativa. Se não explodir, se não começarmos a andar, se não alcançarmos as metas impostas pelo canal, a canais recém-criados, que são 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização, nós vamos desistir. Porque estamos dando um murro em ponta de faca. Então, por favor, ajude-nos a tentar continuar, se é que você gosta do canal, pois sem a sua ajuda, nós não chegaremos lá. E se achar que a gente merece, envie-nos um Pix, qualquer valor,
pois, como já foi dito, não estamos monetizados e precisamos sim do dinheiro para continuar andando. E, como regra geral, não dá para terminar esse pedido sem agradecer a você que confia no nosso canal e envia suas experiências, seus relatos via e-mail. Valeu, valeu mesmo, pois elas são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Muita gente enriquecia lá com o... Aí outra história que Mariana contou, achei muito legal. Diz que um escravo, essas bandeiras iam assim, eram 150, 200 pessoas, animais, cargas que invadiam o sertão. Imaginem na época. E um escravo, que tinham muitos escravos, entre os viajantes, claro, para levar, para ajudar os jumentos a carregar o peso, para trabalhar. Tinham também trabalhadores que eram livres, tinha todo tipo de gente ali, que eles iam encarar grandes jornadas. E esse escravo, ele era assim, digamos, apaixonado, mas não apaixonado no sentido bíblico, não, aquela coisa assim, de ele idolatrava a sua sinhazinha. E na viagem, ele encontrou uma pedra preta muito bonita e levou. Ele queria dar de presente a sua sinhazinha. Aí não sei bem como aconteceu, eu sei que na viagem a pedra caiu e quebrou. Quebrou e dentro dela tinha o ouro. O ouro preto. Quando ela falou ouro preto, eu digo, ouro preto eu já ouvi falar, terra de Tiradentes. Pois é, tem tudo a ver. Aí ela disse, além da história ser linda, a região, segundo a minha família fala, nossa, Minas é um encanto, é um subir de serra, tem de tudo, tem plantações de café, tem vales maravilhosos, tem rios, tem lagos, tem isso, tem aquilo outro. Antes dela terminar, batemos martelo. Ali não era só Mariana que queria ir, a gente não estava apenas fazendo um sacrifício por ela, não, nós já queríamos conhecer a tal da Estrada Real. Só que tinha que ser tudo muito bem organizado, porque, poxa, sair de Santa Catarina, levando as nossas tralhas até Paraty, no Rio de Janeiro. Primeiro, a moto trail, ela é muito boa, mas ela tem um banco duro e a velocidade não é das maiores, não é que nem as motos de estrada, as motos passeio. Se você tem todo o tempo do mundo, vai embora. Mas nós não tínhamos esse tempo. Como fazer? Bom, chegamos à conclusão mais simples. Um reboque no meu carro, um reboque no carro de Marco. Iríamos de carro até Paraty. Lá deixaríamos os nossos carros. Faríamos a trilha. Depois retornaríamos descendo a serra de novo até Paraty e voltaríamos para casa. Colocamos tudo no papel, o tempo dava tranquilo. Não sairia assim tão mais caro que faríamos uma viagem de carro em asfalto. E até programamos o seguinte: saímos de Santa Catarina, iríamos dormir um pernoite em Registro, no estado de São Paulo. Registro é uma cidade que fica assim entre 200 quilômetros, no meio do caminho entre 200 quilômetros de São Paulo e 200 quilômetros em Curitiba. Aí dormiríamos em Registro. Aí seguiríamos para o litoral paulista, mas sem precisar passar em São Paulo. Entraríamos pelo litoral sul de São Paulo. Mas era tudo assim um local que a gente conhecia de mapa, tá, de Google, mas não tinha muita noção do que era. Motos e tralhas nos reboques e pé na estrada. Viagem tranquila, algumas paradas só para fazer um lanche e ganhar chão. Chegamos em Registro, no estado de São Paulo, hospedamos, até hoje eu lembro, Hotel Regis. Era um hotel pequeno, mas ajeitadinho, 3 estrelas, limpinho, maravilhoso, um café da manhã, excepcional. Ficava no alto, assim, em Registro, do lado da igreja. Registro até era uma cidadezinha ajeitadinha, nos surpreendeu. E quando nós estávamos ali, conversando com as pessoas do hotel, eles falaram sobre a cidade de Iguape e a caverna do Diabo, do Petar.
Pô, aquilo nos despertou, gente. Eu nunca tinha ouvido falar assim. Por que não atrasar a viagem um dia, né? Vamos conhecer a tal da Caverna do Diabo e vamos conhecer Iguape, que até então, no início da história, tudo ali era a comarca de Iguape. E tinha um local que era o Eldorado Paulista, onde se encontrava ouro, tudo ligado ao ouro, né? Então até fala que esse ouro descia por outro rio. Olha a história do Brasil, tem quase tudo a ver, segundo, né? Aí eles desciam pelo rio Ribeira do Iguape, daquele ponto do Eldorado Paulista, para chegar em Iguape, que era o porto da região que exportava, que mandava aquele ouro embora. Tanto que Iguape é uma das cidades mais antigas do Brasil, uma cidade histórica, só ali já chamou a nossa atenção. A gente era muito historiador. Mariana conseguiu contaminar. E diz até que na passagem do rio Ribeira, tinha um morro alto que eles chamavam de Morro da Espia, que Portugal colocava gente lá para fiscalizar os barcos que desciam, para fazer o registro de mercadorias e, lógico, cobrar imposto, saber o que estava acontecendo. Por isso que a cidade se chamava Registro. As coisas começavam a ligar, eu digo, vamos conhecer. Bom, quando chegamos em Iguape, ai, que coisa mais linda. Até soubemos que tinha uma trilha que ia de Iguape até Paraty. Bom, nós pensamos, essa vai ser a próxima, com certeza. A gente estava apaixonado. Bom, quando chegamos na Caverna do Diabo, aí ficamos assim encantados. Meu Deus, como é que tem brasileiro que não conhece isso? Em que país nós morávamos? Eu pensava assim. Aí pensamos, então, a gente pode fazer uma trilha pelo Petara, porque a Caverna do Diabo era só uma das dezenas de cavernas que tinham subindo a serra em região a Sorocaba. Eu digo, meu Deus, que lugar lindo. Conhecemos, voltamos encantados, vontade de ficar, mas nós tínhamos outro objetivo. E, perna para que te quero. Cara, aí entramos pelo litoral. Meu Deus do céu. Era uma praia mais bonita que a outra. Mongaguá, Itanhaém. Parece que eu nunca tinha ouvido falar, eu ia ficar pensando, meu Deus. Quando a gente fala em litoral no Brasil, é Nordeste, é Rio de Janeiro, o litoral de São Paulo é lindo e ninguém fala. Aí no final daquela rodovia, poxa, é para arrebentar, né? Santos e São Vicente. É uma cidade só. Sendo que São Vicente é a mais antiga do estado de São Paulo. Talvez até do Brasil, vai saber. E é Santos, pô. Aí eu já tinha aquela coisa de Santos de Pelé, né? Eu não era muito aficionado por futebol, mas, pô, Santos de Pelé. Nós temos que conhecer a Vila Belmiro. E viramos turista. Mas a gente não podia sair do fogo. Aí saímos pelo litoral, pela 101, assim, Bertioga. E fomos seguindo São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, até chegar em Paraty. Pelo amor de Deus, que litoral maravilhoso. Sabe, só nessa esticada eu já tinha vontade, assim, de encher Mariana de beijos, ajoelhar no pé dela, agradecer, porque ela me abriu os olhos para um estado de São Paulo que, cara, eu só pensava que era trabalho, café. Então nós temos aí projetos para uma década. Mas o tempo para conhecer essas praias era muito curto, pois a gente tinha um objetivo, até chegar em Paraty. Bom, quando eu cheguei em Paraty, aí sim, aí o amor explodiu pela região. Quando conseguimos um estacionamento muito legal, muito bem guardado, relativamente barato, o que nos cobraram para ficar todos aqueles dias os carros, ficar com os dois, com os reboques a preço de um. Ali bem guardadinho no canto. Aí nós tínhamos encerado, colocamos em cima dos carros, fomos tranquilos. Aí sim, as duas Honda, as duas Yamahas preparadas. Levamos de tudo, levamos barraca, levamos utensílios como prato, facas, levamos algumas peças de roupa, artigos de higiene. Enfim, fomos preparados, porque nesse ponto éramos profissionais. Aí na expectativa que a trilha fosse realmente uma trilha e não um caminho de turistas, né? Que tinha que ter esse lado de desafio. E a gente via assim que Mariana estava bem preocupada com isso. Bom, o primeiro trecho até Cunha
já foi um cartão de visitas. Nossa, que trilha maravilhosa. Aí de Cunha a Guará, aí tem a rodovia Dutra, aquela que une São Paulo com o Rio de Janeiro. Aí hospedamos em Guaratinguetá para irmos visitar a Aparecida, porque essa já estava no programa. Que visita maravilhosa. Que coisa linda aquilo. Que coisa linda que era Aparecida. E até nos arrependemos de não ter ficado no camping de Aparecida. Ficamos no hotel. Não que o hotel tenha sido ruim, não. Bom hotel, hotel café, muito bom, no centro da cidade. Mas camping é camping, mas também tinha vantagem do hotel, que a gente tomar um banho de chuveiro, né, aquela coisa toda, porque muitos pensam assim, mas que porquice essa coisa de fazer trilha, sabe, dormir sujo, sabe, comer sujo. Não é por aí, a gente pode se organizar. Então, claro, não vou dizer que em trilhas, todo dia, a gente tem um ponto de apoio para banho, não. Mas, poxa, a gente leva umas garrafas d'água, leva uns panos, umas esponjas, leva alguns lenços umedecidos. Pô, se não dá para tomar um banho, pô, vai ali no mato ali, passa aquela água, passa aquela esponja, limpa bem, passa o pano umedecido. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se for analisar, dá um banho tão bom quanto em termos de higienização. Claro, não é aquela coisa do chuveiro caindo. Então, de vez em quando, a gente precisa de um ponto, uma zona de camping que tem um chuveiro, uma ducha, ou até mesmo uma pousada, um hotel. E sem contar, principalmente na trilha que a gente está fazendo, tem muito rio, muito lago. Um banho de rio também vale a pena. E as refeições, claro, a gente levava o nosso fogãozinho, nosso fogareirinho, levava os nossos ranchos, alguns enlatados, em locais que ia passava por várias vilas, vários vilarejos, né? Sempre tinha uma linguiça, uma carne seca, uma lata de banha, sempre tinha uma coisinha, as frutas. A gente comia bem, comendo bem e tocando tranquilo. A maior parte dos pernoites se fazia no mato mesmo. Saía, procurava uma clareira, um local que desse para montar as barracas, que não ficasse muito inclinado. E o grande cuidado era com carrapato, principalmente se tem criação de gado. Meu Deus, aí tem que cuidar com o carrapato, senão... Também outro problema que pode ter é folhas secas, bambu, por causa de aranha, por causa de cobra, por causa de escorpião, tem seus riscos, mas a gente limpava bem, botava as duas barracas, uma de frente para a outra, no meio colocava um ponto para fogo, tínhamos um local seguro para fazer um fogo, ali nós cozinhávamos e deixávamos a fogueira acesa também, para espantar animais. Tivemos, não vou dizer que é tudo uma beleza, não. Nós tivemos umas invasões de carrapatos, né? Tivemos noites que não deu para dormir por causa de pernilongos. Levamos um cagaço com um ninho de aranha, de repente, perto de onde a gente estava. Não é festa, não. Mas fomos bem a primeira parte. Aí saímos de Guaratinguetá e começamos a subir, propriamente dito. Aí passamos por Santa Rita do Passa Quatro, aí já estávamos em Minas. Vem aquela região das águas muito famosas, São Lourenço, Caxambu, um pouco antes de Itaiandu. Locais lindos, não dá pra... Então a gente fazia a turistada, saía um pouco da Estrada Real, mas voltava para a Estrada Real. Tinha até a história dos carimbos, que a gente não ia atrás de carimbo, isso é coisa de turista, mas já que estávamos ali, por que não? É que em determinados pontos, em cidades e vilas que a gente ia passando, era só ir no local indicado pelo mapa, eles carimbavam, a gente tinha um passaporte, imagina. A gente com um passaporte, com um carimbo, comprovando que passamos por todos aqueles lugares. E chegar nos lugares significava que nós enfrentamos as trilhas. E as trilhas eram o mais espetacular de tudo. Era o grande desafio. Nós cruzamos rios, nós ficamos atolados, nós pegamos temporais. Era barro que não dava para passar, levamos tombos. Em compensação, conhecemos pessoas maravilhosas, como mineiro, gente boa, meu Deus do céu. Como eles nos recebiam bem. Então você andava naquelas trilhas assim que não dava para acreditar. Olha, tinha umas que a gente pensava que não passaria nem a pé. As motos trancavam.
tinha que empurrar, como falamos, a gente tinha de cidadezinha para outra cidadezinha, e tinha que ser de barco, aqueles barcos pequenininhos, então ia, levava uma moto, voltava, ia, levava outra moto, voltava. Sem contar as trilhas com os riozinhos menores, que a gente tinha que passar dentro da água. Olha, bota sufoco nisso. Nós estávamos no céu. Nós tínhamos descoberto São Paulo. Nós tínhamos visto cavernas incríveis, natureza maravilhosa. Rios, vales, plantações, criações, um povo incrível. E tínhamos uma trilha, mas daquela de satisfazer todos os paladares de quem gosta de enfrentá-las. Seguíamos na nossa jornada em paz. Até que num determinado dia, numa região qualquer, vamos colocar assim, nós encaramos um pedaço de chão que, olha, era impossível passar. Mariana, inclusive, caiu da moto. Se machucou, nada de assustar, mas machucou, ficou dolorida. Nós vimos que realmente a embreagem não ia aguentar, a suspensão não ia aguentar, a moto não ia aguentar, e nós não íamos passar. Talvez uma passasse e saísse lá toda esgualepada, mas os outros não passariam. Teve uma hora que nós dissemos, não, chega. Embora todo trilheiro queira cumprir ali a risca, não desviar para o asfalto, porque a trilha está aqui, ali na frente tem um asfalto, tem uma estrada de chão, mas quer encarar a trilha, mas tem hora que o bom senso manda. Só que Mariana já estava ali, a gente via que ela estava bem, sabe? Então, férias para a companhia. Conseguimos um local agradável para acampar, sem carrapato e com um rio do lado. Poxa, teríamos ali água para fazer comida, água para tomar banho, teríamos sombra, teríamos um tempo para dar um descanso para as motos também, dar uma restaurada, dar uma mexida, porque elas foram bem judiadas, a gente mesmo, sabe? A gente estava se impondo assim, um ritmo muito acelerado. E Mariana podia se recuperar. Excelente. E nessa de ficar por lá, Ana Carolina saiu andando, caminhando. Não saiu. E uma pedra chamou a atenção. Uma pedra negra, assim. Ela pegou. E o mais engraçado é que ela viu perto daquela pedra uma espécie de bolsa, não sei lá como é que chama, se é alforje, não sei. Agora, eu nunca tinha visto, mas bem antiga, num couro surrado. E ela concluiu que talvez aquela pedra estivesse dentro daquele couro. Não, ela viu aquela bolsa e foi andando. Quando ela foi andando, ela deu um grito. Deu um grito, aí nós ouvimos o grito, fomos lá saber o que era. E vimos uma ossada. E ela associou, diz, é uma pessoa e coisa, porque ela estava ali com aquela bolsinha antiga, né? Mas antiga mesmo, já esfarelando, e aquela pedra. Aí nós dissemos, não, deixa disso. Aí foi que Marco falou, não, isso tá na cara, isso é um bezerro. E a moçada, eu olhei, bezerro, não sei, ele está falando, eu posso entender de tudo, menos de osso. Voltamos. Ana Carolina pediu desculpa pelo xilique que ela deu, sabe? Aí ficou tudo festa e coisa. Aí tá, o dia passou, tomamos um banho, todo mundo sentado ali em volta da fogueira. E ela mostrou aquela bolsa e disse, nossa, mas que coisa linda, né? Antiga, essa é bem antiga mesmo. E aquela pedra. Aí foi que Mariana falou assim, vai ver que é ouro. Vamos quebrar? Ana Carolina disse, não, eu não vou quebrar minha pedra não, essa aqui vai compensar o susto que eu levei, essa eu vou levar para casa. Claro, ninguém ia querer que ela quebrasse a pedra. Tá. Aí Mariana, com aquela coisa de historiadora dessa, diz, mas eu não estou brincando, nem que pode ser ouro. Aí ela explicou, porque naquelas bandeiras, cara, tinha os comandantes, tinha os que financiavam, tinha a chefia, tinha os ricos, que ficavam com tudo que se encontrava, pagava para os peões libertados, pagavam um dinheirinho desse tamanho, os escravos não ganhavam nada. E dizem que no meio daquela população existiam alguns empregados, alguns escravos que encontravam ouro
e escondiam, sonhando num dia, quem sabe, um peão daqueles poder voltar e pegar aquele ouro. E até mesmo o escravo, vai ver que se eu consigo fugir, eu consigo minha alforria, eu vou ficar com esse ouro. E eles escondiam aquilo. E que muitos escravos, muitos empregados, quando os patrões descobriam, eles eram mortos, porque Deus o livre roubar a bandeira. Aí nós começamos a rir. Eu digo, pô, Mariana, também vai devagar, porque a Aninha já está toda assustada, deixa ela com a pedrinha dela. Não, mas tudo bem, estou brincando. Comemos muito bem. Voltamos a comer carne com banha, porque tinha algumas cidades que a gente passava lá que vendia aquelas latas antigas de banha. Eu ouvi a minha mãe falar, meu pai, que antigamente não tinha óleo de soja, se comia tudo com banha. Aí nós começamos a comer e realmente era gostoso. Pescamos. Conseguimos pescar naquele dia, sabe? Foi um relax muito bom. Aí Mariana recuperada, seguimos, mas entramos num acordo, vamos abrir mão desse desafio. Não dá, claro que não. A gente volta aqui, contorna, pega a estrada e sai lá em cima e volta na estrada real, fechado. E assim fizemos. Pronto, pegamos a estrada, um dia quente pra caramba, aí de repente caiu uma chuva que aliviou um pouco. Aí pegamos a trilha mais acima, muito difícil e complicada também, mas não era tão complicada como aquela que nós não conseguimos. Era uma subida assim, e tinha uma vala no meio. Então, além de tudo, de forçar muito na subida, tinha a questão que aquela vala trancava a moto, os alforjes não passavam. Poxa, nós teríamos que tirar todos os alforjes e levar as motos no colo, até lá em cima, depois voltar. Nós estamos falando de motos 250, 300, 350, e eram 2 homens e 2 meninas. Poxa, não daria para fazer? Daria, mas para quê? Tudo bem o espírito aventureiro, mas tudo tem limite. Aí tá, fizemos no outro dia, chegamos, conseguimos outro local para acampar. Maravilhoso, porque o que não faltava ali era água, sabe? Montamos a mesma barraca. Aí estava na beira da fogueira ali, conversando, tomando um chimarrão, porque o Marcão tinha o seu lado gaúcho e não abria a mão do seu chimarrão. Eu já estava gostando do tal do chimarrão. Mariana nem pensar. Afinal, Mariana era filha de mineiro, tinha sido criada no estado de São Paulo, não podia gostar, mas a gente estava ali. De repente, senhor Mário, no meio da mata, nós vimos uma luz entre as árvores. Foi quando o Marcos disse, o que é aquilo ali? E realmente, a gente ouvia o barulho de alguma coisa andando no meio da mata. Mas só tinha uma luz, e deu um arrepio em todo mundo. E também se ouvia uma espécie de respiração. Eu já entrei na barraca, já porque a gente andava, claro, né? Ninguém vai pra guerra, mas também ninguém quer ser saco de pancada, a gente tava no meio do nada. Marcão também pegou a sua, eu olhei, Mariana também. Eu digo, menina, tu sabe usar isso? Pode ter certeza. Só que a gente tava, sabe? E o medo. E o pavor que dá. De repente, surgiu na nossa frente uma figura que parecia um homem, mas não era humano. Fazia assim, e esticava a mão. Cara, eu olhei para Marco, vamos atirar, espera um pouco, vamos ver o que é isso, espera um pouco. E ele veio se aproximando. Quando eu falei espera um pouco, ele se aproximando, Mariana pega e atira para cima. Aquela figura que está na nossa frente, ela se embrenhou no mato. Ficamos um olhando pro outro. Mas pensa num cagaço. Eu nunca tinha visto aquilo. E dou graças a Deus que os meus amigos estavam ali e também viram. Era uma coisa do outro mundo. Aí ficamos de prontidão, botamos mais lenha na fogueira, mas o que adiantaria a fogueira se aquela criatura voltasse? Aí vamos dormir, tá, mas quem que dorme? Não tinha como dormir.
Não tinha como dormir durante a noite. A gente não ouvia mais o estralo, não ouvia, mas ouvia uma espécie de zunido. Aí saímos, sabe? A mata estava assustadoramente parada. Parecia um desenho, uma foto. Aquilo não se mexia. Eu só pensava, eu não sei o que tem, mas que aí tem. No outro dia pela manhã, cansados, saímos. Mas não dava, nós não tínhamos dormido à noite, sabe? Aí conversando ali, chegamos à conclusão, na primeira cidadezinha, fomos procurar um hotel. Um hotelzinho, uma pousadinha, para descansar. Para tomar um banho de chuveiro, para ver o que iríamos fazer, o que foi aquilo, o que não foi aquilo. Vamos falar, vamos comentar, vamos ficar quieto, deixa para lá, enfim. Ninguém sabia o que fazer. Chegamos à conclusão que de nada adiantaríamos comentar com os locais ali, porque é uma região de lendas. Se a gente abrisse a boca, aí ia ser boitatá, ia ser lobisomem, ia ser o índio fulano, ia ser não sei o que, ia ser não sei o que, ia ser a bruxa não sei o que. Era um, sabe, não ia adiantar nada, só ia botar medo na gente, medo, algo que a gente nunca teve quando estava imersa na natureza. Não. Demos aquela recuperada e voltamos para o chão. Um dia incrível, trilha maravilhosa, desafios sensacionais, as motos respondendo bem, porque nessa parada na vila fomos a mecânicos, demos alguns apertos, que sempre é necessário, tadinha das bichinhas são as que mais sofrem. Aí a noite chegou, paramos numa espécie de fazenda. Por que espécie de fazenda? Porque era alastrado, tinha várias casinhas. Aí no final da tarde chegamos numa fazenda muito bonita. Tinha café, tinha gado. Claro, só gado leiteiro, porque não dá para ter gado de corte ali, porque como a mantiqueira é serra, né? Serra quer dizer aquele serrote, morros. Então os bichos vivem ruminando, vivem andando no campo. Se for criado em região de subidas e descidas, ficará musculoso, carne dura. Então não dá para gado de corte, mas gado leiteiro, perfeito. Tanto que não à toa Minas tem doce de leite, tem queijos maravilhosos, tem empresas de leite, enfim. Aí chegamos naquela fazenda e perguntamos para o fazendeiro se nós poderíamos mesmo, na beira da estrada, assim, porque a gente não sabia se a estrada fazia parte da fazenda, pois estávamos na trilha. E não é porque faça parte da estrada real que pode dormir, pode acampar. Aí nós fomos perguntar para o fazendeiro, um senhor forte, se a gente podia parar e acampar no meio da estrada. Ele, não, pode não. Foi uma coisa estranha, né? Porque nós fomos assim tão bem tratados sempre. Ele disse, ninguém chega na minha fazenda para hospedar em beira de estrada, não. Vem comigo. Pegou a caminhonete, nos levou. Mas num campo assim, com uma casinha linda. Nós olhamos. Ele disse, olha, pode ficar aí o tempo que quiser. Tem poço, tem água ali. Luz não tem, mas vocês têm. Se vocês não tiverem lampião, não tiver... Não, nós temos, sim. Então pode ficar aí. Tem o poço, tem o chuveiro. A água é gelada, mas é água limpa. Sabe aquelas cabanas assim que a gente entra? Tem uma salinha. Depois tem uma cozinhazinha, um fogão de pedra. Tem um banheirinho, muito simples, e 2 quartos. Cara, aquilo ali eram 5 estrelas. De graça! Aí eu olhou para Ana Carolina e para Mariana e disse, nossa, mas moças bonitas. Mulher bonita não pode ficar em fogão, e a gente não confia em comida de homem, não. Vocês vão hoje, a janta é por minha conta, é lá na minha casa. Cara, a gente não acreditava. A família dele estava reunida ali. Era a esposa, eram os filhos, tinha uns vizinhos que ele chamou. E a comida? Meu Deus do céu! Não existe algo melhor que o tempero mineiro. Olha, Ana Carolina é de comer de colherinha. Ela comeu tanto que sem querer ela soltou um arroto na mesa assim, mas cara, deu pra ouvir. Ela ficou envergonhada, ela pediu desculpa, e o fazendeiro disse,
Que desculpa nada, moça, isso é saúde, significa que o bucho está satisfeito e está agradecendo. Gostou da boia? Tá bom. E deu risada. É uma coisa assim, bárbara, aquela hospitalidade. Na sequência, sentamos na varanda, então ouvimos muitos causos, muita história. Mariana falou da sua descendência, ele perguntou qual era a família dela. Ele pensou se conhecia, mas achava que não, também fazia muito tempo. E causos surgiram naturalmente. Aí nós sentimos coragem de contar o que tinha acontecido. Aí falamos em detalhe da presença e coisa. Esperando que ele ia dar um nome à aparição. Eles se olharam assim. Aí o filho do fazendeiro falou, ó, quem é ou o que é, a gente não sabe. Mas que é, vocês podem ter certeza. Mas eles não costumam molestar a gente. Então, antes de perguntar o que é, ou ficar dando tiros, procurem saber o que ele quer. Sabe aquela coisa assim, nós ficamos olhando um pro outro, uma coisa. Aí o outro irmão já quebrou, deu risada. Não assusta as visitas, babá. Aí deu aquela relaxada, mas tudo bem. Chegou a hora, agradecemos, voltamos lá para nossa casinha, sabe? A gente até disse assim, bom, então, nós vamos sair muito cedo amanhã, pode ficar tranquilo, nós vamos deixar tudo arrumadinho lá, eu tô tranquilo. Então, se a gente não se vê, porque a gente vai sair cedo, ele, não. Não fale em levantar cedo, porque vocês não sabem o que é isso. Faz o seguinte, a hora que vocês levantar, vem aqui, toma café da manhã e vai embora, tá bom? Não, essa gente não existe. Tá bom. E fomos para casa. Fomos para casa, ligamos as lamparinas, arrumamos as camas, e quando fomos deitar, senhor Mário, sabe os lampiões em cima assim, ó? Aquilo começou a tremer, apagou. A porta, e vimos assim aquela coisa, em volta. As janelas, as aberturas assim, era casa de madeira. Então eu fui abrir. Não era um, não, tinha 3, 4, aquela figura branca, assim, a mesma. Aí deu desespero, eles estavam cercando a casa, mas aquilo deu um nervoso, aquilo deu um... Meu Deus do céu, o que vamos fazer? Vamos armar, vamos fazer. E as portas começaram a ranger assim, de repente, pá! Abriu a porta. Abriu a porta. E nós vimos ali na frente. Aí sim deu para identificar a mesma criatura que estava lá no mato. Era um homem. Era um homem, no meio da luz a gente via, uma pele escura, uma roupa que na verdade parecia uma cerola, uma coisa esquisita, que ia até a canela só. Era um chinelo de couro. Um homem muito forte, pele bem escura, não dá para dizer que era negro, mas bem escura. E os olhos assim, sabe? Era um fogo, mas não um fogo vermelho, não dá para identificar. E ele fazia assim para nós. E ele estava chegando na gente. Estava sem reação. Foi quando a Ana Carolina gritou. A pedra. Todo mundo... Como é que é? A pedra. Ela saiu correndo pro quarto, foi na sacola, pegou aquela pedra, aquela bolsa de couro, trouxe na mão assim e fez assim pra frente. Aquela figura fez assim, ó. Ana começou a caminhar em direção a ele. Eu disse, Ana, pelo amor de Deus, não. Eu lembro que o nosso anfitrião disse, tente descobrir o que ele quer. Aí, a minha namorada mostrou uma coragem que eu não teria. Bom, não à toa
que hoje estamos casados, muito bem casados. Ali, a minha parceirinha que eu já amava, já respeitava, para mim cresceu o máximo que uma pessoa pode crescer. Ela chegou assim, colado nele praticamente, com aquela pedra. E ele pegou assim, e ela botou em cima da mão dele assim. Ele pegou a pedra, botou assim, olhou para ela. E seu Romário, eu posso estar louco, mas a impressão é que ele sorriu para ela. Aí foi saindo de costa, devagarinho. Nós vimos as luzes que estavam lá fora também. Elas começaram a recuar. E de repente, aquelas luzes e coisas sumiram. E o senhor pode acreditar, pode não acreditar, sabe? Mas os lampiões, o fogo dos lampiões voltou. Nós chegamos assim, eu cheguei perto dela assim, ela estava paralisada. Aí eu disse, tu tá bem? Que coisa linda. Que coisa linda. Eu nunca senti algo tão lindo na minha vida. Eu senti a presença de Deus aqui e me abraçou chorando. Isso, o Marcão foi até a rua, olhou as motos, estava tudo certo, tudo tranquilo. Mariana já se aproximou. E de fato, seu Romário, se estava uma paz, algo tão lindo ali, que nós fomos dormir. Nós dormimos um sonho assim. Sabe que há muito eu não tinha dormido. Acordamos ainda na madrugada, tipo 15 para 6 da manhã, 5h30. Já estávamos prontos para a partida, passamos lá na sede da fazenda, o café estava pronto, nos esperando. Foi quando sentamos para comer, o fazendeiro disse, como foi o encontro? Aí nós olhamos, ué, não se preocupe, nós vimos as luzes vindas de onde vocês estavam. Seja o que for que eles queriam, eu não quero saber o que era, mas vocês mostraram ser pessoas dignas e de confiança. Mas vocês mostraram ser o que eu percebi no primeiro contato que tive com vocês. Pessoas dignas e de confiança. E se algo de errado fizeram, foi uma forma inocente, sem tentar lesar ninguém. E façamos o seguinte, não falemos mais no assunto, e por favor, não comentem nada quando saírem da região. O que nós temos aqui, a nós pertence. E não queremos a invasão de intrusos que, diferente de vocês, não saberão respeitar. Saímos de lá decididos que o que acontece na trilha fica. Seguimos o nosso caminho, chegamos ao Ouro Preto, cumprimos o objetivo, retornamos de moto pelo asfalto, pegamos os nossos carros, retornamos sentido Santa Catarina, na certeza que o estado de São Paulo, a Estrada Real e Minas Gerais como um todo conquistaram os nossos corações. E que tinha sido a primeira, mas não seria a última vez que nós lá iríamos. Aí o senhor pode estar se perguntando, se eu prometi que não revelaria o ocorrido a ninguém, por que estou fazendo esse vídeo? Fique tranquilo, há algo gigantesco que justifica a minha decisão. O turismo cresce na região. É um impulso muito grande, necessário e importante para a economia local. Deve ser incentivado. O que eu quero é que aqueles que forem cumprir as etapas, encarar os desafios da Estrada Real, sigam com a consciência
de que estão passando por um local, um solo sagrado, que tem muito mais do que possam imaginar. Precisa ser respeitado e protegido. Nada tendo a ver com preservar a história, o passado ou a memória daqueles que ali viveram. Na verdade, o fundamental é respeitar os que ainda ali vivem, mesmo que seja em universos paralelos.